Eu vou deixar a Cristine se apresentar. Ela, na verdade, ela é professora da SPM, é consultora de SG, é amiga também, é membro da Abraps. Aqui todo mundo é um pouquinho de Abraps. E eu já vou pedir desculpas. Nós teríamos aqui a Thaisa, da Danone. Ela teve um problema de saúde. Infelizmente, ela não vai poder participar do nosso painel. Tá? Mas ainda bem que a gente tem a Rosângela. E ela, além de ser mestre em cidades sustentáveis, que tem foco total em SG, ela vai acabar compondo o nosso painel. Cris, por favor, muito obrigado. Obrigada, Márcio. Boa tarde a todos e todas. Muito bom ter vocês aqui. O meu nome é Cristine Naum. Entre responsabilidade social, sustentabilidade e ESG, eu tenho quase 20 anos de experiência em implementação da área de ESG em grandes empresas. Hoje eu sou consultora e professora de ESG em diversas universidades, né? Sou prata da casa, então me formei em 1990, foi a primeira turma aqui dessa estrutura, e fiz o meu mestrado aqui também, né, em sustentabilidade e comunicação, né? Então, pessoal, vou começar, está no ponto a apresentação? A gente vai falar sobre tendências, né, o Trend Topics of ESG. Então, vamos lá. Trouxe aqui alguns pontos que eu acho importante a gente nivelar para saber o que está acontecendo de novo no ESG, né, principalmente na gestão das empresas. Então, acho importante trazer para vocês esse conteúdo, né. Tem muita coisa acontecendo, então, quando a gente fala de ESG e a gente fala de tendência, é a mesma coisa. Aqui, Rô, achei. Achei, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, qual que é o nosso grande desafio, né, quando a gente fala da agenda ESG? Eu acho que a gente passou do momento do convencimento. A gente não precisa, não pode mais ter que convencer alguém de que ESG e que a agenda da sustentabilidade é importante, né? Hoje, a sustentabilidade ela tem que ser intrínseca aos negócios. Então, quando se está discutindo estratégia de sustentabilidade numa empresa, é importante que se considere riscos e oportunidades em relação às questões ambientais, sociais e de governança, e, principalmente, em relação à transição para uma economia verde, adaptação das estruturas e das infraestruturas para a questão do impacto das mudanças climáticas e a mitigação, principalmente relacionada às mudanças climáticas, né? E tudo isso, pessoal, não só para que a gente sobreviva, né, e que a gente tenha que a gente não precise tantos investimentos, né, para adaptação, mitigação e transição, mas também para o abatimento, para a gente conseguir bater a meta do Acordo de Paris, né? A gente sabe que os cientistas já estão dizendo que não é suficiente a gente chegar a 1,5, porque nós já chegamos ao aumento de temperatura de 1,5. Então, na verdade, agora a gente precisa, né, a grande meta é a gente reduzir quase 60% até 2035 das emissões de gases de efeito estufa. E como é que a gente faz isso, pessoal? São várias frentes, né, para a redução das emissões ou para a descarbonização do planeta, que é um termo hoje muito utilizado pelas empresas, a descarbonização das economias e das operações, né? A gente faz com um mix de políticas públicas e políticas também das próprias empresas. A gente faz com mudança da matriz energética para uma matriz verde, né, uma matriz que se regenera, com inovações tecnológicas, então, inovação é primordial para isso, e também com instrumentos financeiros, ou seja, produtos financeiros que ajudem as empresas e os governos, também as instituições, a viabilizarem os investimentos necessários para adaptação, mitigação e assim por diante. Então, estas são as principais frentes que nós precisamos trabalhar conjuntamente, né, ou agir sobre, para que a gente consiga descarbonizar a nossa economia e o planeta.
E quais são os nossos principais desafios para isso, pessoal? Governança e fortalecimento dos acordos internacionais, né? A gente sabe que quando termina uma COP, a gente quer sempre saber o que aconteceu, e geralmente a gente fica um pouco frustrado, né, com o resultado da COP, né? Mas é importante saber que esse é um instrumento que nós temos. É a diplomacia e negociação que a gente vai conseguir superar os nossos desafios em relação às mudanças climáticas. Então, a governança global do tema, né, e a força das negociações é que vão fazer com que a gente avance realmente, principalmente em relação aos investimentos necessários nos países mais pobres para a transformação da matriz energética. Depois, combater o negacionismo estrutural com educação para a sustentabilidade, né? Então, aqui todo mundo sabe que teremos aí um dirigente, né, o próximo presidente dos Estados Unidos, não é adepto à questão das mudanças climáticas. Então, né, André, hein, pessoal, chamo a todos aqui para a gente continuar na nossa luta, né, na nossa batalha em relação a combater aí o negacionismo, né, para que a gente consiga levar adiante a educação para a sustentabilidade em todas as instâncias. Depois, vontade política e investimentos direcionados à regeneração socioambiental. A vontade política, pessoal, não é só dos políticos, é a vontade dos dirigentes das empresas, das instituições, a nossa própria vontade, né? E se fazer, pessoal, o investimento adequado naquilo que a gente precisa. E quando a gente fala de inovação, vou aqui contar um caso para vocês. Eu estava numa palestra sobre inovação outro dia, e um cidadão, com uma boa intenção, não tem problema a intenção dele, ele estava lançando papel higiênico colorido, né? E ele usava uma tinta que era sustentável. Mas eu perguntei para ele, por que a gente precisa de papel higiênico colorido? Se a gente está aqui próximo das mudanças climáticas, vivendo questões catastróficas, a gente precisa ter uma inovação voltada para a questão das mudanças climáticas e para a proteção das pessoas que podem ser impactadas, né? Então, para que a gente precisa de inovação? Para que a gente precisa de investimento, né? Para que a gente consiga mitigar, adaptar, né? E para que a gente consiga atingir o objetivo da economia verde. Depois, revisar os subsídios para setores poluentes. Então, a gente sabe ainda que o setor do petróleo tem o maior subsídio do planeta, né? Então, a gente precisa, através da diplomacia e da negociação, rever os subsídios de todos os setores econômicos, né, para que esses subsídios eles sejam minimamente que tenham condições de atuação. Ou seja, eu te dou subsídio, mas eu quero de você também questões ESG em que você precisa implementar, né? Fazer valer as leis de proteção ao meio ambiente aos cidadãos. Então, a gente sabe que o Brasil tem uma legislação bastante importante em relação ao meio ambiente e também em relação aos direitos humanos, mas é fazer valer as leis, debater renda mínima e inclusão socioeconômica. Sem inclusão socioeconômica, a gente não consegue reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, é necessário ter um debate, uma discussão importante sobre a questão do social, não só do ambiental, fomentar a economia circular em todos os setores econômicos, considerar o ESG intrínseco aos negócios, foi o que eu disse inicialmente, desenvolver a infraestrutura, considerando adaptação e mitigação de danos. Então, olhar para as nossas indústrias, nossas casas, os nossos territórios, né, e fazer a devida avaliação sobre o impacto que aquela região pode ter das mudanças climáticas. Disponibilizar instrumentos financeiros para a viabilização da transição para uma economia de baixo carbono. Então, como eu disse, hoje nós temos muitos produtos financeiros, serviços financeiros, já como os green bonds, social bonds, dentre outros, que viabilizam operações de financiamento de grandes projetos, principalmente relacionados à mudança de matriz energética, né? Mas a gente precisa de outros instrumentos financeiros também para pequenas e médias empresas que viabilizem
a implementação de programas de ESG, né? Uma das tendências, e acho que a gente sabe disso, né, pessoal, que a gente tem visto isso todos os dias, praticamente, é a aceleração da transição da matriz energética, né? Então, a gente tem hoje a China e os Estados Unidos como os países que mais investem em mudança de matriz energética, mas, ao mesmo tempo, pessoal, o paradoxo aqui é que são os países que mais emitem, né, gases de efeito estufa, né? Então, eles estão fazendo essa transição, mas, ainda assim, são os países que mais emitem, né? Então, a gente está fazendo essa mudança de matriz energética no mundo todo, né, mas a gente precisa acelerar esses investimentos e fazer com que os investimentos, principalmente aqueles dos acordos de Paris e assim por diante, cheguem principalmente aos países mais pobres para a mudança da matriz energética. A gente também tem aí a economia circular, né? A economia circular, ela está sendo bastante discutida. Muitos setores econômicos aqui do Brasil mesmo já estão praticando a circularidade, né? Foi aprovado aí nesse ano a Política Nacional da Economia Circular, então isso deve promover, né, uma mudança significativa em alguns setores econômicos. Nós não temos ainda muito boas notícias para dar em relação à circularidade, né? Entre 2018 e 2023, a gente teve uma queda, né, mundial nos processos de economia circular, né? Mas é um tema aí importante que aponta como mega tendência. E o que a gente tem aí de boas notícias também, pessoal, é que muitas empresas, né, como a Renault, por exemplo, Novelis, a própria Ambev, né, têm investido nas suas próprias infraestruturas para reciclagem, para a circularidade, tá? Então, a Novelis, que é o maior produtor de alumínio do mundo, aonde ela implementa uma fábrica, ela também constrói uma usina de reciclagem, né? E a Renault, né, que é automóveis, vocês sabem que automóvel impacta absurdamente, né, e tem pouca reciclagem ainda, a Renault está construindo as suas fábricas de reciclagem na França e pretende levar isso para outros lugares do mundo, né? Então, por mais que, às vezes, os governos ainda não tenham a infraestrutura ou os mercados não estejam estruturados, né, para praticar a economia circular, as empresas já estão desenvolvendo a sua própria infraestrutura, né? Outra questão importante, pessoal, quando a gente fala de ESG, o reflorestamento, regeneração e a bioeconomia, desculpe, né? Então, a gente tem visto aí um aumento de reflorestamento nos últimos 3 anos no Brasil, né? A gente tem alguns biomas que sofrem mais, desculpe, como Caatinga, né? Mas alguns outros sendo regenerados, como o bioma da Amazônia, né? Mas a gente tem visto aí coalizões importantes e, além disso, pessoal, negócios também, novos negócios, né, que têm como principal foco a regeneração de florestas, o plantio de florestas, né? Vendem, né, esses serviços para grandes empresas. Então, a gente tem a Morpho, a gente tem a Regreen, né, e outras empresas também, né, que estão investindo fortemente no reflorestamento, tá? Essas são as chamadas as Green Techs, pessoal, são novas empresas e novos negócios de impacto. Essa também é uma tendência bastante forte. Outra tendência, a gente não poderia deixar de falar, que é o mercado regulado de carbono, né, que foi aprovado no Brasil aqui dia 19 de novembro. E esse mercado, a partir de agora, ele vai ser regulamentado e, a partir daí, vai se criar toda a infraestrutura para a comercialização, né, dessas permissões de emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente vai ter 2 mercados, que é uma coisa bastante importante. A gente vai ter o mercado regulado de carbono e o mercado voluntário de carbono. Ok? Então, essa também é uma tendência importante no nosso mercado. No social, pessoal, eu acabei não trazendo questões muito específicas, né, mas são muitas, né,
são muitos os temas, né, relacionados ao social, né, que a gente precisa avançar também para que a gente reduza aí o impacto das mudanças climáticas. Então, um dos principais é combate às fake news e desinformação, acho que a gente já falou sobre isso, né? Polarização das sociedades. Essa polarização também prejudica muito o avanço das agendas do ESG, né? Equidade e inclusão social, resiliência climática, né? Ou seja, quando uma determinada região é impactada, né, com, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que foi impactada com as enchentes, quanto tempo, né, o governo e outras instituições demoram para que aquelas famílias retornem às suas localidades ou a outra localidade, né, podendo retomar as suas vidas. Então, essa é uma questão muito importante que envolve também governança, envolve fortemente a questão climática. Refugiados climáticos, né, até 2030, a gente deve ter mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né, vagando por conta das mudanças climáticas. Hoje nós já temos, né. Saúde emocional e mental, né, bastante importante, um tema importante não só para governos, mas para empresas, e também comunidades autossuficientes. Eu tinha que citar de qualquer jeito, tá, pessoal, por causa da Viviane Prado, né, que é a minha mentorada que estuda isso, então eu falei, eu tenho que colocar aqui. Mas essa é uma tendência também importante, pessoal. Tem muitas comunidades autossuficientes e autossustentáveis se desenvolvendo no mundo, tanto na Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, essa é uma nova tendência extremamente importante que impacta bastante também nas questões climáticas. E nas empresas, a gente tem os direitos humanos na cadeia de suprimentos, né? Acho que cadeia de suprimentos é um desafio enorme para todas as empresas, né? E a manter os direitos humanos, ou garantir os direitos humanos, implementação da diversidade e o investimento social gerando valor compartilhado, ou seja, gerando valor para a empresa, gerando valor também para a comunidade. Essas são as principais agendas, pessoal. Eu trouxe aqui, me inspirei bastante no Fórum Econômico Mundial, né, que apresenta todo ano os principais riscos econômicos, né, relacionados na verdade, os riscos econômicos que o Fórum Econômico Mundial traz, todos eles estão relacionados às questões sociais e, principalmente, ambientais, né? Então, riscos econômicos e meio ambiente têm tudo a ver. E aí, para quem está acostumado com essa sopa de letrinhas, eu acho que não todo mundo, né, pessoal? Qual que é a grande tendência que a gente vê em governança, né? Em governança, hoje, a transparência ela é extremamente importante. E, para isso, né, existem diversos índices, né, existem diversos ratings, né, e diversas metodologias que as empresas podem adotar para mostrar a sua evolução em relação ao ESG. Tá? Então, essas aqui são algumas delas. Tá? Então, aqui eu misturei um pouquinho, tem índice, tem rating, né, tem metodologia, tem questões também voluntárias, a empresa se voluntaria para apoiar determinados movimentos, né? Mas isso para dizer, pessoal, que a transparência em relação às questões relacionadas ao ESG são cada vez mais valorizadas e cada vez mais avaliadas, principalmente pelos investidores. Tá? As empresas hoje, pessoal, muitas empresas, principalmente as grandes, elas têm que dar conta de vários desses índices e dessas metodologias, né? Muitas delas estão se juntando, uma está se juntando com a outra, estão diminuindo aí o número de metodologias para prestação de conta. Às vezes a gente acha que sim, né, André? Quando a gente vai ver, já tem um outro novo, né? Mas abafa. Então é assim, são muitos mesmo, tá? São muitos, e as empresas, como as empresas que são sérias mesmo, que querem mostrar a sua evolução, né? Sem dúvida nenhuma, elas utilizam praticamente todos esses índices, né? E tem alguns aí entrando ainda, como o CSRD, né, dentre outros,
mas é uma grande tendência à transparência. Isso para quê, pessoal? Isso para que a empresa possa mostrar a sua evolução em relação ao ESG, que possa mostrar a governança que tem sobre os temas dentro da companhia e também, pessoal, para dizer que está fazendo de uma forma séria, né? Para fugir do greenwashing, para mostrar que realmente é um valor para a companhia as questões do ESG. Ok, pessoal? Demos aí uma rápida passada sobre as principais tendências do ESG. Ok? Então, vamos lá agora. Obrigada. Então, agora eu vou chamar a Rosângela Melato, querida. Querida de longa data, de Abrapes, dentre outras. Obrigada a você. Luiz Gustavo, por favor, da Ambev. Luiz Gustavo, saiba que eu uso o relatório da Ambev em todas as minhas aulas, tá? Com certeza, com certeza. Obrigada. Eu vou pedir para ele falar e depois para você, pode ser? Tá. Legal. Bom, pessoal, estamos aqui com o Luiz Gustavo Talarico. Muito obrigado pela sua presença, Luiz Gustavo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o ESG da Ambev, né, nas várias frentes, né, porque eu sei que a ESG tem o agronegócio, a Ambev tem o agronegócio, tem as indústrias, né, de embalagens e tem também toda a logística, né, dos produtos e tal. Gostaria que você falasse um pouco, por gentileza. Não, perfeito. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, agradecer ao Márcio, que organizou para eu conseguir estar aqui hoje. Eu sou gerente de sustentabilidade na Ambev, olho principalmente a parte de ação climática, eu tenho 9 anos de companhia, os últimos 5 eu estive na área de relações corporativas, olhando a governança da sustentabilidade, então, o relatório eu que fiz os últimos 5, por isso que eu perguntei se você falava, se é um bom exemplo. Ótimo exemplo. Pessoal, recomendo lerem o relatório anual da Ambev. Obrigado. Então, nos últimos 5 anos, eu estava olhando isso, toda a parte da governança, então, como ficam, né, muito contato entre as diferentes áreas. Eu brincava muito na Ambev que eu não era dono de nada, mas era responsável por tudo. Então, eu tinha todos os times ali olhando as diferentes frentes ali da companhia. E agora, nos últimos 3, 4 meses, que eu estou mais na frente de ação climática dentro do time de sustentabilidade. Então, acho que dá um pouco do overview assim, da Ambev, né? Para quem não sabe, a Ambev hoje, produtora de bebidas, tem desde, né, das cervejas como Corona, Budweiser, Stella, Beck's, Spaten, produtos, né, sem álcool, então a Água Ama, que está aqui, fiquei muito feliz de ver a Água Ama aqui, também, né, refrigerantes como Guaraná Antártica e também outros produtos, além disso, a Beats, vinhos agora, então a empresa de bebidas e trabalha muito no ecossistema assim, com sustentabilidade já faz um bom tempo, então eu tenho 9 anos de companhia. Eu tinha, quando entrei, vice-presidentes que falavam que quando eram trainees, quando ainda era só Brahma, antes da Brahma virar Ambev, já viam coisas de sustentabilidade que mal tinha ouvido falar na faculdade. Então, era uma coisa que realmente existe na Ambev há um bom tempo. Inclusive, a Ambev tem há mais de 20 anos um gerente de meio ambiente por cervejaria. Então, tem uma pessoa por cervejaria que é responsável pelo meio ambiente. Então, toda a parte de tanto de gestão dos insumos, gestão de resíduos, então a parte de tratamento de efluentes, é uma coisa que já faz assim uma parte da Ambev há um tempão e ultimamente até acho que usando muito o que você mesmo trouxe nas tendências e tudo mais, a gente tem tentado olhar de uma forma também centralizada o que deveria ser a sustentabilidade para a Ambev. Então a gente foi, né, de toda essa ideia de ter já um relatório, de ter um global também forte, então a Ambev, né, uma empresa global, nós temos nossa sede na Europa, a AB InBev. E de toda essa organização, a gente pegou bastante o que a gente tinha como temas materiais, então a gente pegou o que a gente já estava publicando, temas que já eram relevantes para a companhia e avaliou o que de fato impacta no nosso negócio. Então, a gente começou assim, a revisar a nossa materialidade. Em 2017, a gente definiu quais seriam realmente os temas que fazem mais sentido para a nossa operação, que podem impactar realmente a nossa operação futuramente, para definir o que seriam nossas prioridades. Então, hoje, quando a gente fala especialmente da parte, né, ambiental, onde eu estou na parte de meio ambiente e sustentabilidade, a gente tem 4 temas muito prioritários ali para a gente, que são água, agricultura, embalagem e ação climática, que é onde eu mais foco. Então, a gente, em 2017 para 2018, fez toda uma análise, né, olhou tudo para trás, ali, nossa linha de base, nosso baseline,
e entendeu onde a gente deveria estar, e a gente estabeleceu metas em 2018 para 2025. Então, ano que vem a gente está aí, né, nesse pôr do sol dessas metas, nessa corrida final, e cada uma dessas metas, realmente, a gente resolveu dizer mais do que apenas a nossa operação. A gente vinha de ciclos de metas que falavam dentro da companhia, então, reduzir consumo, ser mais eficiente, coisas que realmente diziam a ver com a nossa operação, para a gente tentar falar de uma forma mais ecossistêmica. A gente queria falar com os lugares onde a gente está inserido. A gente não produz nossa bebida sozinho, a gente não consome ela sozinho, a gente realmente tem todo um ecossistema ali, né, a jusante, a montante, que faz toda a diferença para a gente. Então, quando a gente vai falar sobre água, por exemplo, a gente, né, sabe que a água é mais de 95% dos nossos produtos são feitos de água, então é super, super crítico, é um tema que é super quente sempre, a gente está sempre super, né, muito envolvido no assunto. A gente foi ver ali que, além da gente olhar o nosso próprio consumo, a gente trabalhar para ser mais eficiente, de fato, a Ambev reduziu o consumo dela em mais de 50% nos últimos 20 anos, então tem sido assim uma coisa mais eficiente, mas a gente tinha que ir além, e a gente entendeu também o ecossistema que a gente estava inserido, as bacias hidrográficas que abastecem as nossas fábricas. E aí, desde uma análise, né, assim, baseada no nosso global, a gente entendeu onde a gente tinha baixo, médio e alto risco hídrico, para a gente conseguir classificar e saber que tipo de atuação a gente precisava ter. Com isso, a gente fez um plano mais médio e longo prazo, e essa nossa meta atual é ter 100% das nossas comunidades em áreas de alto estresse hídrico, com a qualidade e a quantidade de água melhoradas de forma mensurável. Sim, é um monte de palavra para dizer que a gente tem que entender quais são as bacias que existem em risco, como a gente pode trabalhar para elas estarem melhores daqui, né, dos últimos 7 anos. Então, de 2018 até o ano que vem, a gente tem uma metodologia também baseada em 7 etapas de diagnóstico, até implementação e a coleta dos resultados. E aí a gente tem, então, 11 dessas cervejarias na América do Sul, nesse estado, em alto risco hídrico, que a gente tem trabalhado desde a parte de reflorestamento, de melhorar a resiliência hídrica, trabalhar com o setor público. Então, a gente tem realmente trabalhado com a comunidade para a gente realmente ver evolução nessas bacias. A gente tem visto, tem sido muito positivo. Esse ano a gente vai fechar com 10 das 11 já no último estágio, que a gente já começa a coletar resultados e mensurar resultado, e vai faltar uma para o ano que vem, então estamos aí confiantes para essa meta. Então, a água, que é o nosso principal hoje ponto material, assim, a gente tem um histórico muito grande de trabalho coletivo. Quando a gente parte para os demais assuntos, então a gente fala, por exemplo, de embalagem. Embalagem também, você falou, resíduos é uma questão super relevante. Então, a nossa meta é ter 100% das nossas embalagens primárias, né, a lata de alumínio, a garrafa de vidro, a garrafa PET, feitas ou de material de conteúdo retornável, então aquela, né, o litrão que volta depois, a gente consegue reutilizar ele em média 20 vezes, então se não terminou de usar, quebra o vidro, ele vira resíduo, você consegue trazer uma maior circularidade para o ecossistema. E o que não for em embalagem retornável ser feito majoritariamente de conteúdo reciclado. Então, o peso dele ser, a maior parte dele, conteúdo reciclado. Então, essa lata ser, pelo menos metade dela ter sido lata antes. Então, a gente trabalha com esse objetivo, é bem desafiador, é uma coisa que envolve ali quase que toda a companhia, porque vai desde o time de compras até o time de vendas e de logística. Então, realmente é uma coisa, né, bem complexa, mas que a gente vem colhendo bons resultados, trabalhando a cadeia da reciclagem de uma forma também que envolva a parte social. A gente também não pode só ir atrás de conteúdo reciclado a todo custo, tem uma questão super social envolvida nisso, especialmente no Brasil. Então, a gente tem que considerar esse lado, esse aspecto também, quando a gente vai fatorar isso para dentro. E a gente tem trabalhado também do que não é retornável. Nosso volume hoje, a gente está falando de uns 40 e muitos por cento de conteúdo reciclado. Então, assim, é um objetivo que a gente acha que dá para chegar também, mas é bem desafiador, vai ser na unha, com força e com unha e com esforço, para o ano que vem. Nossa meta de agricultura, nós também trabalhamos diretamente com produtores, então, além da gente comprar o malte da cevada né, do mercado de fornecedores, a Ambev também tem 6 maltarias na América do Sul. Então, a gente compra diretamente a cevada dos nossos produtores. A gente também entende que eles também têm uma questão de estarem desenvolvidos, capacitados, conectados, financeiramente empoderados. A nossa meta é que 100% deles realmente estejam bem conectados com ferramenta para o negócio deles, com soluções financeiras. Então, a gente tem ali um time de agrônomos no Sul, que fica ali perto de onde se planta a cevada, né? Então, eles estão ali no Rio Grande do Sul trabalhando com a Argentina, Uruguai e aqui no Brasil, para realmente se conectar com esses produtores diretos, para empoderá-los, entender quais são as demandas e necessidades, os desafios, e ajudar a ter sei lá, variedades mais resistentes de cevada, ou realmente as melhores práticas de consumo, de cultivo. Implementamos agora a agricultura regenerativa em algumas regiões para ver como que isso se comporta também. Então, a gente trabalha de uma forma bem ali de escutativa, de ouvir, receber e trabalhar.
Então, a gente também está super confortável com essa meta, a gente é conectado com os agricultores há muito tempo. E a última, que é a que mais diz respeito deste final, é a de ação climática. E aí a parte que a gente fala de ter, primeiro, são 2 metas em uma, ter 100% da nossa energia elétrica comprada vindo de fontes renováveis até 2025 e também reduzir em 25% a nossa pegada de carbono ao longo da cadeia. Então, né, produzir a mesma quantidade de produtos ou mais com 25% menos de emissão. Então, esse é o nosso desafio, é isso que a gente tem trabalhado. A gente fechou ano passado em 20%, 21%, se não me engano, dessa redução. Então, estamos aí seguindo consistentes para chegar nos 25% também, agora entrei no time para ajudar nisso. E é um trabalho que envolve também toda a cadeia. Acho que, de novo, cai nessa parte que a gente não está falando só da nossa energia elétrica, que é um pedaço de tudo, mas não é só nosso, não é só a nossa transição energética, mas é entender com os nossos fornecedores também, com os nossos clientes, como que a gente consegue também mitigar, reduzir e apoiar também a Ambev, também, que tem também um papel de ajudar, a guiar, a dar soluções, a compartilhar conhecimento, para também que os nossos fornecedores, nossos parceiros comerciais, cheguem também em patamares melhores. Se a gente, né, reduzisse 100% das nossas emissões, a gente não chegaria nos 25%. Hoje, se a gente for olhar a matriz de emissão da Ambev, por exemplo, 11% está no escopo 1 e 2, que são as emissões diretas da Ambev, e 89% está no escopo 3, que são as emissões indiretas, que são relacionadas a toda a operação externa da Ambev, os nossos fornecedores, nossos parceiros logísticos, nossos clientes, do fim de vida dos produtos. Então, hoje, a nossa plataforma estratégica na parte de sustentabilidade está muito nisso, mas a gente também não abre mão das demais coisas. Então, saindo da minha diretoria especificamente, nós temos um projeto de impacto social chamado Bora. A gente tem trabalhado com inclusão produtiva, e a ideia é realmente a gente, né, ter a ambição aí de ter 5 milhões de pessoas impactadas, brasileiros impactados, até 2032, então, né, 10 anos do programa iniciando há 2 anos atrás, e realmente trabalhar com empregabilidade, com resiliência dos pequenos empreendedores, é conseguir impactar nosso ecossistema e trazer a redução da pobreza mesmo. A gente vê ali bastante oportunidade de trazer maiores e iguais oportunidades para todo mundo poder navegar num ambiente que a gente sabe que é desigual, é bem desigual. Então, o Bora também é a nossa principal plataforma de impacto social, e acho que a parte da governança é o alicerce de tudo, no fim das contas, quando a gente fala nas 3 letrinhas de ESG, mas sustentabilidade de forma bem ampla. Hoje, com a governança, a gente tem, então, o relatório de sustentabilidade que você mencionou da Ambev, que a gente tenta trazer todos os nossos dados, todos os nossos projetos, tudo que a Ambev faz, de uma forma transparente. Hoje é uma adoção voluntária. A partir de 2026, as empresas abertas terão uma obrigatoriedade de reporte, com um framework estabelecido, que estava ali na sopa de letras que você mostrou, né, do IFRS. Então, é uma grande adaptação, é um ponto de entender quais são as lacunas, quais são as oportunidades, o que a gente, de fato, não está falando, deveria estar falando, ou o que a gente fala, e, às vezes, não é tão material para o negócio, não é tão importante. Então, agora a gente está nesse momento também de não abrir mão de nada que a gente faz, mas entender melhor quais são as nossas lacunas como empresa, o que a gente ainda não mede da forma que a gente precisa reportar, ou o que a gente já está bem também, vamos continuar fazendo, sirva como um benchmark para as demais áreas. Então, hoje, a gente tem ali um time super estruturado, até porque o nosso global, também na sopa de letras, na Europa, está sujeito ao CSRD, que já entra esse ano. Então, nosso global está super acelerado. A gente está aproveitando esse momento para vir atrás e aprender também e trazer um pouco das mudanças que a gente precisa para a Ambev, no nosso caso, Brasil, América Latina e Canadá, que são os nossos países de escopo, e conseguir também estar aí compliant com isso, com a forma mais transparente, porque, no fim das contas, a transparência é mostrar que o que você está fazendo, o que você diz, você realmente faz, e o impacto que você diz que gera está realmente sendo gerado, porque senão nós caímos aí, qualquer um pode adotar da forma que quiser, e realmente, não que a informação seja, eu acho, nem chegando no ponto do greenwashing, mas caindo mais no ponto de inconsistência e incomparabilidade entre as informações. Então, acho que hoje, no cenário, assim, olhando o Ambev, para não extrapolar numa visão corporativa como um todo, a gente vê esse desafio, esse momento agora de entender lacunas, entender como se adequar e realmente estar aberto até trocar com outras empresas, ouvir, falar, estou fazendo desse jeito, estou fazendo daquele, eu estou vendo isso aqui como dificuldade grande, isso aqui como oportunidade, usando tais e tais sistemas, tais parceiros. Então, tem sido uma construção bem coletiva que a gente entende que vai impactar todo o ecossistema e vai trazer, acho que, mais confiança, mais segurança para desde o consumidor até nossos clientes, nossos parceiros e também relacionamento com o próprio governo. Então, acho que é uma coisa que hoje a sustentabilidade como um todo acaba se fechando num ponto de gerar valor para a companhia, gerar valor para o país, para o ecossistema que a gente está inserido e para os nossos clientes consumidores. Então, né, acho que a sustentabilidade hoje deixa de ser uma coisa, meu portão, meu muro fechado, e realmente é uma coisa de co-construção que ninguém tem que ficar para trás. Legal, excelente. Muito bom.
Muito obrigada, Luiz Gustavo. Rosângela, você pode nos contar, por favor, algo sobre tendências em cidades sustentáveis? Posso sim, aliás, eu quero contar. Bom, eu sou Rosângela Melato, eu trabalhei durante quase toda a minha carreira na indústria eletroeletrônica e fui vice-presidente da Intel para a América Latina para a área de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Então, depois que eu me aposentei, eu resolvi fazer mestrado e doutorado. E aí fui fazer mestrado em cidades inteligentes sustentáveis e o meu doutorado, obviamente, é em resíduo eletroeletrônico, que é a minha praia, certo? Então, não vou entediá-los com resíduo eletroeletrônico, embora eu vá falar de resíduo eletroeletrônico. Você pode pôr. Então, assim, não reparem na minha apresentação, porque até hoje de manhã eu não ia fazer a apresentação e agora eu vou. Então, ela está, assim, bonitinha, vai. Bom, o resíduo eletroeletrônico impacta a todos nós, porque nós tomamos decisões todos os nossos dias. Assim, não tem ninguém aqui nessa sala sem celular, por exemplo, né? Todos nós temos uma geladeira, um micro-ondas, alguma coisa na nossa casa. E o resíduo gerado a partir do equipamento eletroeletrônico, ele tem consequências bastante significativas para o ambiente, para as pessoas, e, obviamente, ele começa desde que a gente faz o design do produto, certo? Então, quando eu estou estudando agora Indústria 4.0, você precisa pensar o produto desde a sua concepção. Eu fiz uma parte do meu doutorado na Suécia, por exemplo, e lá a gente tinha que fazer assim, a gente tinha que desmontar equipamentos e pensar quais eram os produtos, né, quais eram os materiais que estavam dentro desse produto, para que a gente tivesse um número bem reduzido de componentes, para que lá na ponta, quando ele fosse virar resíduo, ele fosse fácil de desmontar. Então, essas questões elas precisam ser muito pensadas, elas são estratégicas, e tanto economicamente quanto do ponto de vista ambiental dentro das empresas, né? Então, ao tomar decisões de compra, a gente ainda não tem essa clareza hoje, né? A gente compra o celular pelo seu desempenho, se ele é bom, se ele é bonito, até se ele é funcional, mas a gente não pensa muito nesse tipo de coisa. Então, se você vai comprar uma torradeira, por exemplo, né, se fosse desmontar, você fala, o que tem aqui? Normalmente, o equipamento eletroeletrônico ele tem metal e plástico, né? Então, o metal é um recurso geopolítico, certo? Só tem metal naquele lugar, vai ser retirado daquele lugar, e o metal ele retorna para a indústria na mesma forma que ele entrou. Ele é uma matéria-prima secundária, depois de usada, que retorna para a indústria, da mesma forma que ele entrou como matéria-prima primária, né? Como ele entrou a primeira vez, porque o metal ele retém as suas características físico-químicas e ele pode ser utilizado de novo. Um exemplo que você deu foi o exemplo do alumínio, né? Então, ele entra de novo na cadeia de produção sem nenhum prejuízo. Já o plástico não é verdade. E, nas técnicas de reciclagem, precisa ser pensado como é que ele vai ser desmontado. Porque, se ele é desmontado na marreta, né, que é o que acontece na maioria das vezes, ele é desmontado na marreta, o metal se reaproveita. Mas você quebra tanto que ele se mistura com o resto dos componentes que você não vai conseguir usar como matéria-prima secundária. Então, essas questões, não, desde o design, tudo isso fica muito importante. E são decisões estratégicas na empresa, né? Ou seja, quanto da minha, você falou sobre isso agora, né? Quanto da minha produção eu vou utilizar de matéria-prima secundária reciclada? Né? E, assim, precisa ser um material condutor, porque, senão, você vai pegar um celular de má qualidade depois. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Então, vamos lá. Por que isso chama atenção? O Brasil é o segundo maior produtor de resíduo eletroeletrônico, o REE, tá? Então, resíduo de equipamento eletroeletrônico nas Américas. Ele só fica atrás dos Estados Unidos. Então, nós produzimos muito lixo eletrônico. A ordem disso é 2,4 milhões de toneladas em 2022. E a gente não tem uma logística reversa na maioria das cidades. O que é a logística reversa? É o voltar para a cadeia de produção. Ou seja, ele chega no fim do processo, ele já foi reutilizado, ele já foi emprestado, e ele volta para a cadeia de produção. A gente não tem isso nas cidades.
A gente só tem 10 mil pontos de coleta de lixo eletrônico. Vocês podem imaginar isso? 10 mil pontos não é nada. Se a gente tiver 10 mil pontos em São Paulo, ainda não é suficiente. Você imagina ter isso no Brasil inteiro. E só 3% dos materiais são reciclados. No mundo é 17,4%. Aqui no Brasil é só 3% que é reciclado dos equipamentos eletroeletrônicos. Ou seja, o resto vai para o aterro. Quais são os desafios, né? Nós temos muitos desafios. Por exemplo, gerar menos resíduo. E como é que a gente gera menos resíduo? Tomando decisões corretas. Então, se o nosso celular ainda é suficiente, ou se ele é insuficiente para aquilo que eu preciso, ou nossos computadores são insuficientes para aquilo que eu preciso fazer, ele ainda é útil para alguém. Então, a reutilização, né, quando a gente olha para todos os R's, que agora são 9, né, eram 3, 4, 5, agora são 9, quando a gente olha para todos esses R's, a gente precisa pensar que assim, aquilo que não serve para a gente ainda tem uso para alguma coisa. Né? Por exemplo, escolas com poucos recursos, organizações da sociedade civil que não têm recursos, ainda podem utilizar os equipamentos que nós não usamos. Mas a gente esquece disso. Existe um laboratório na USP, o LASU, que recebe esse material. E esse material, então, é recondicionado para ser entregue para alguém que pode fazer. E a gente ainda faz um serviço social ao fazer isso. Porque, quando você entrega no LASU, alguém de uma comunidade vulnerável está sendo treinado para poder fazer a recuperação desse material e fazer esse mesmo processo na sua comunidade. E a gente não aproveita essa oportunidade. Né? Como empresa, então, quantas vezes a gente tem lá o quartinho da empresa, né, que vai colocando aquele monte de equipamento que não serve para nada. A hora que ele realmente não serve para nada, aí a gente doa. Só que aí ele não serve nada para mais ninguém. Então, a gente precisa ser proativo e criar mecanismos onde a gente realmente leve à exaustão do uso antes de qualquer outra destinação. Então, a geração, a gente gera, porque a gente tem... A gente falou muito sobre mercado de manhã, né? Então, a necessidade de compra e de atualização. E mesmo a espiral do software. Né? Se você olhar, você já tem coisa que não roda. A gente não fala, não roda no meu computador. Né? Não roda mesmo, né? Foi feito para isso. Né? Então, o software fica mais adiantado, você precisa colocar um equipamento mais robusto, mais parrudo, para poder rodar aquele software, aquele aplicativo. E hoje, assim, se alguma coisa leva 1,5 segundos para carregar, a gente acha que não presta para nada, não é verdade? Então, assim, tudo bem, é uma necessidade, mas a gente precisa ver quais são os usos que a gente dá para isso. Todos nós também temos um celular que a gente comprou o segundo, né? E deixou o primeiro dentro de casa. E fez o quê com ele? Está lá, limpa o armário. Faça uma limpeza de Natal. Isso impacta a saúde do planeta, né? Porque, ao descartar de forma errada, e muitas coisas são descartadas de forma errada e depois vão para a informalidade, ou seja, para a informalidade dos próprios catadores, etc., né? A pessoa não tem culpa, mas ela não foi treinada, por exemplo. Então, ela vai desmontar para tirar aquilo que interessa, aquilo que tem um valor econômico, mas desmonta na marretada. Então, a gente acaba contaminando o lençol freático, por exemplo. E, nesse processo, as pessoas que fazem esse processo se contaminam. Então, a gente tem uma questão de saúde do planeta e da saúde humana dentro das cidades. Né? E, se a gente olhar aqui, 85% da nossa população vive na área urbana, a gente precisa considerar o que a gente está fazendo com as cidades, com aquele rio que já foi canalizado, mas que tem um pedacinho lá que alguém joga alguma coisa nele. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Isso é uma tendência bem importante. Né? Em termos de tecnologia, nós precisamos fazer essa gestão do resíduo eletroeletrônico. Nós precisamos fazer uma gestão responsável do resíduo. Por quê? Porque a gente precisa criar sistemas inteligentes de coleta e reciclagem. Quando eu fiz Cidades Inteligentes, morei em Israel. Quando eu morei em Israel, a gente passava na cidade, né, quando a gente estava indo para a morada estudantil, e lá tinha uns coletores, assim, enorme, parecia uma jaula, sabe? E a gente olhava para aquilo. Ninguém mexia naquilo. A população foi educada para entender que
aquilo era para ser era um ponto de coleta. E ali, mas fala assim, mas quando é que vai saber que o ponto de coleta está cheio, quando chove, o que acontece? Né? Quando chovia, o ponto de coleta fechava, de forma que não ia contaminar nada ali, né? Sabe que lá a água é um problema lá, né? Contaminação de solo lá mata as pessoas, porque a água é tirada do sal para poder cuidar da agricultura. Então, você imagina, a água não pode ser contaminada. A outra coisa, chegou num nível, ele chega em um determinado nível, o que acontece? Passa o coletor para poder limpar, então, aquele lugar. E as pessoas não mexem, as pessoas estão acostumadas com aquilo, porque existe um outro, esse é o sistema de pegar, mas, por exemplo, se eu preciso de alguma coisa que está ali dentro, eu vou para outra fase do centro, que é onde estão, então, os equipamentos que já foram recondicionados e se não tenho condições de comprar, eu pego esse equipamento recondicionado. E aí devolvo depois lá, quando ele não tem mais uso para mim. Outra tecnologia que a gente usa falar, não vou explicar a tecnologia, mas é a internet das coisas, né? Que nós temos diversas oportunidades que a internet das coisas nos ajudam. Por exemplo, você pode ter um robozinho dentro de casa, onde uma pessoa que está acamada e não tem um cuidador, por exemplo, pelo seu celular, você foi até o banco, porque você precisou ir até o banco, pelo seu celular você monitora essa pessoa. Então, isso pode monitorar também os equipamentos da casa, e você saber qual é que está na hora de trocar, qual é que não está na hora de trocar. A internet das coisas faz isso. Big Data, ou seja, todo esse mundo de dados que a gente gera e como eles são aproveitados. Computação em nuvem, que todo mundo está acostumado nas empresas, a gente vai jogar isso na nuvem, assim, gente, não tem risco, desde que bem gerenciado, ele não tem risco. A inteligência artificial. E eu trago uma coisa aqui que foi uma das primeiras coisas que eu estudei lá em Cidades Inteligentes, no comecinho, que foi a ambidestria organizacional. O que é isso, né? É aquilo que eu estou fazendo hoje com um olhar lá na frente. Muitas vezes, essa mudança de tecnologia, principalmente na indústria eletroeletrônica, ela é uma mudança de tecnologia que ela custa, e ela custa muito. Então, as decisões para uma economia circular, para uma questão de circularidade, ela precisa ser compreendida a partir da estratégia, mas olhando uma estratégia de longo prazo. Ou seja, a ambidestria organizacional é você olhar a questão do hoje, resolver a questão do hoje, investindo para a tecnologia futura. E às vezes, as empresas, e é interessante isso, porque empresas grandes isso é mais comum, ou startups que já nascem com aquela vocação de ser mais sustentável, etc. Mas não olham para as questões do lucro imediato e não olham para as questões do que eu preciso investir lá na frente. Eu arrisco dizer que estão fadadas a não existir daqui a um tempo. Porque são questões que, ou pelo comando-controle, né, ou seja, a legislação muda e a legislação vai punir essas empresas, ou pela própria exigência de um consumidor mais educado, mais que esteja de acordo com as tendências e passe a exigir outro tipo de produtos. Um outro conceito que eu trago aqui é o conceito de governança compartilhada. Ou seja, não é responsabilidade de uma única fase, uma única porção da sociedade, né? A governança compartilhada ela se preocupa tanto com reformas na legislação. No Brasil, a gente já tem a PNRS, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente já tem as questões das ISOs, que eu vou falar daqui a pouquinho. A gente tem que olhar para o cumprimento dos ODS, porque tanto dentro das cidades quanto as empresas, principalmente as multinacionais, precisam se preocupar com isso, né? As metas, as 169 metas dos ODS, passam para dentro das empresas, obviamente, dentro do seu vertical, dentro do seu DNA da empresa, mas passam para lá. Coisas que eu tenho observado, tanto na consultoria quanto na academia, é que a vinculação à remuneração dos executivos pesa bastante. Então, se o executivo, por exemplo, recebe um bônus adicional porque a empresa está cumprindo com a sua função responsável no desenvolvimento de produtos, no descarte, no acompanhamento de toda a cadeia circular, as coisas acontecem.
porque o envolvimento da alta direção hoje é importante, porque os investimentos ficaram maiores e, no fim do dia, quem resolve aonde vai investir é a alta direção, né? Claro que existe todo um movimento de toda a empresa, e eu arrisco dizer que aí o profissional pelo desenvolvimento sustentável é aquele que se preocupa com cada pedacinho, porque cada decisão tomada vai impactar essa cadeia, vai impactar o resultado. Portanto, o ESG passa a estar incorporado ao propósito da empresa. Então, aqueles que ainda não mudaram sua missão, visão e valores, o façam, porque não tem volta, não tem outro caminho. Aí, que pena, né? Que isso daí, como eu disse para vocês, né, foi meio de última hora, então eu dei um copia e cola de uns arquivos que eu tinha no meu celular. Mas eu vou explicar para vocês. Quando a gente olha para a governança compartilhada, que é uma das coisas que eu trago ali, né, você pode imaginar uma cadeia linear, né? Então, eu tenho a responsabilidade é de todos e cada um vai fazendo o seu pedacinho, entregando para o outro como na linha de produção. E isso não é verdade. O que acontece com a governança compartilhada é que eu tenho uma rede de apoio para aquele negócio principal. Aquele negócio principal, que é aquele meio ali, né, ele precisa, se ele é um poder público, ele vai cumprir funções, ele vai planejar, vai formular, vai programar, etc. Se é dentro de uma produção, né, que é onde minha zona de conforto, né, dentro de uma produção, o que acontece? Você vai passar desde o design até a reutilização da matéria-prima, mas vinda da reciclagem como matéria-prima secundária. Mas você tem toda uma rede de apoio para isso acontecer. E hoje a gente precisa trabalhar em redes de apoio, né? A gente fala muito de segredo industrial, obviamente ele existe dentro das fábricas, né? A gente até destruía equipamentos, porque senão, se o concorrente pegasse, ele descobria qual era a nossa próxima jogada, entendeu? Então, destruía equipamento, mas destruía da forma certa, né? Então, a rede de apoio ela passa por gestores municipais, ou seja, se eu vou reutilizar uma matéria-prima, eu preciso que ela seja coletada da forma adequada, porque eu não posso usar. E quem coleta o lixo? O gestor municipal. Então, ela passa pelos gestores municipais, ela passa pelas secretarias, ela passa pela academia, ela passa pelas startups. Por exemplo, cidades têm vocações diferentes. Nós temos cidades que são cidades de turismo. Então, ela tem aquela vocação do turismo. Então, ela trabalha as questões de sustentabilidade para manter o meio ambiente, para ter os esportes radicais, etc. Uma cidade que tem uma vocação industrial é um pouquinho diferente. Então, eu não posso, da mesma forma, eu não posso contaminar os rios, eu não posso contaminar o lençol freático, mas a minha preocupação é como é que eu faço para empregar essas pessoas, as pessoas que estão ali naquela cidade, e que eu não fique trazendo pessoas de fora, porque aí você causa um êxodo desnecessário. Então, como é que eu educo essas pessoas para que elas possam trabalhar ali? Então, a gente envolve também a startup, as academias, etc. Passa por esse fluxo que tanto faz se é a máquina administrativa, governamental, ou se é uma empresa, e ela vai gerar um valor público. O valor público é uma coisa importante, porque a apropriação daquilo que foi criado é o que faz com que as coisas continuem acontecendo. Né? A gente ouve muito falar que a empresa, por exemplo, na área social, investiu em educação. Aí entra um novo executivo, né? Um CEO, um CFO, e que se encanta por uma outra causa. E aí muda a vocação da empresa. Não, a vocação da empresa ela precisa estar ligada ao negócio. Não vamos nos iludir. Né? Quer dizer, ela vai ser educação, eu sou uma empresa de tecnologia, se eu não educar, não vou ter ninguém para trabalhar para mim um dia. Então, tudo bem. Né? Mas ela precisa estar ligada ao negócio da empresa. E essa apropriação dos funcionários, da comunidade do entorno, é que faz com que esse tipo de ação tenha continuidade e não desapareça porque mudou uma gestão. A mesma coisa no poder público. Se nós fôssemos mais ativos, né, se a gente participasse dos comitês, etc., não teria político que entrasse e falava que vai mudar a regra do jogo. A gente precisa se apropriar disso. Então, é exatamente isso que é o valor público, a geração do valor público. E aí o valor que é percebido pelo cidadão, ou seja, ele fica menos doente. Né? O rio não está poluído, ele fica menos doente, ele utiliza menos. Então, as questões de saúde, ele percebe que tem escolas mais adequadas, então, a questão da educação.
e outros tangíveis, né? Ou seja, aquilo que toca o cidadão, que ele fala, opa, tem vantagem aí para mim, né? Além de educá-lo, obviamente, para o processo. Nesse processo, entram questões... por que ele é colaborativo, né? Porque entram as competências de cada uma das áreas. Ou seja, eu não vou fazer aquilo que eu não sei, mas eu vou me relacionar com todas as outras áreas que podem somar conhecimento e execução do meu processo. E aí a gente usa as tecnologias de informação e comunicação como ferramentas. Né? Ou seja, a tecnologia não faz nada sozinha mesmo, nem a inteligência artificial. Tá? Teve muita coisa que migrou para a inteligência artificial porque as pessoas colocaram lá. Então, não tem jeito. Mas aí as tecnologias funcionam como ferramentas. E, para encerrar, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de uma das... Eu trabalhei na confecção da ISO 59004, falando um pouquinho de circularidade e como é que isso vai ser implementado dentro das empresas. Eu acho que a questão de que ninguém fala como é que tem que fazer e qual é a regra do jogo é que faz com que as empresas só funcionem no comando-controle. Ou seja, eu vou ser taxado porque eu não cumpri, então eu vou fazer. Mas, às vezes, faz para inglês ver, né? Para estar no relatório. E o relatório, às vezes, nem vai ser transparente. Aí, certamente, não vai ser transparente o suficiente para dizer isso. Então, toda uma cadeia, desde a extração, eu preciso me preocupar de onde eu estou comprando metal na indústria eletroeletrônica. Como é que ele está sendo extraído? É num regime de semi-escravidão, escravidão? E viu, gente? Mineração é uma coisa triste. Depois, dentro da produção, de novo, a circularidade. Eu estou utilizando a matéria-prima secundária, que materiais eu estou usando, esse tipo de coisa. Depois, no uso. Dentro do próprio uso, eu estou compartilhando com outros, eu estou entregando para outros que podem utilizar esse material. E o resíduo, então, com destino adequado, vai retornar para a cadeia, num esquema regenerativo, né? Vai retornar como recurso. Então, dessa forma, a gente realmente tem uma economia. A gente está acostumado a ver o da Ellen MacArthur Foundation, né? Aquele sistema regenerativo, e esse é o que é para a indústria. A gente precisa olhar aquele, sim, a gente precisa olhar, mas esse a gente tem que exigir. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Rosângela. Maravilhoso, muito elucidativo. Luiz, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para cada um, que eu acho que já estamos próximos do nosso horário. 15 minutos. Não, foi ótimo. Ainda bem. Vamos lá. Luiz, eu gostaria de saber como é que na Ambev vocês encaram a inovação. Eu sei que vocês se relacionam muito com startups e, muitas vezes, vocês trazem essas startups para inovar, para ajudar nessa inovação. E se vocês também trazem fornecedores, como que funciona essa dinâmica de inovação com foco em ESG na Ambev? Primeiro, a gente tem, acho, uma frente assim, aberto, né? A gente consegue sempre tentar receber de forma proativa de parceiros externos, óbvio, desde o contato no LinkedIn para alguém de sustentabilidade na Ambev, a quem já tem contato com alguém da companhia que manda para alguém que chega. Então, o informal, acho que assim é uma coisa que nunca deixa de existir, mas a gente tem momentos formais na companhia para esse tipo de coisa. Então, o principal que você citou, acho que você até citou, né? Que a gente tem a nossa aceleradora Sem Mais. Nós temos ela desde 2017 ou 2018, se não me engano, então a gente está indo agora para a 6ª turma dela, que nós lançamos nossos desafios socioambientais, né? Então falamos que temos alguma dificuldade com transição energética, por exemplo. A gente fala mais ou menos o que a gente não está conseguindo fazer, a gente é bem aberto no ecossistema e a gente capta desde ideias até já startups, empresas que existam que possam solucionar esse tipo de questão. Isso não só no Brasil, a gente tem tanto nos nossos outros países aqui da América do Sul, o nosso global também tem com as outras zonas. Então, é quase como realmente a gente recebe as propostas, a gente seleciona as que fazem sentido, que a gente tem capacidade de repente, pilotar alguma coisa. Então, escolhemos alguns pilotos dentro da nossa limitação financeira do ano, testamos, vemos o que funciona, fazemos um grande evento com parceiros. Então, hoje temos mais de 6 parceiros na aceleradora com a gente
a gente tem um grande, né, um Demo Day, que eles apresentam as soluções, os resultados, a gente escolhe um vencedor que vai ser encaminhado para uma sessão da América do Sul, que quem ganhar da América do Sul vai para a do Global. Então, a gente faz alguns processos de seleção, mas ninguém fica pelo caminho. Quem não é o vencedor continua fazendo parte do nosso ecossistema. Se a solução faz sentido, a gente escala. Então, a gente tem ótimos exemplos disso. No meu caso de ação climática, a gente tem trabalhado com uma startup chamada Lemon. Eles fazem conexão entre quem gera energia renovável, né, fora das cidades e pode conectar na matriz elétrica e conectar com bares, pequenos bares e restaurantes, que recebem essa energia renovável com desconto de até 20% na conta de luz. Então, é uma questão que vai desde o impacto, né, social para pequenos bares terem realmente uma questão financeira de ganho, uma questão também do meio ambiente, que é a energia renovável fotovoltaica, vindo ali pela própria matriz, sem nenhuma necessidade de adaptação. Isso ajuda realmente tanto quem está produzindo essa energia a ter um jeito de conseguir vender, de conectar em algum lugar, quem usa e, lógico, a gente também nesse meio do caminho, no nosso relacionamento com os pontos de venda, com os bares, mas também com a nossa própria... Né, a gente contabiliza a emissão de resfriamento dos nossos produtos nos bares dentro do nosso inventário. Então, esse cooling, né, que a gente chama, ele faz parte do nosso inventário, e aí, colocando uma energia renovável, a gente também está trabalhando nessa redução dentro do nosso próprio escopo 3. Então, é uma solução aí que a gente fala que é quase como um ganha-ganha-ganha, e tem vários outros exemplos de aceleradora. A gente também tem um centro de inovação, não quero também estender pelo tempo, mas nós temos um centro de inovação no Rio de Janeiro, trabalha desde a inovação de produtos, então a gente vai lançar um novo produto, um novo tipo de uma garrafa mais fina, qualquer coisa que a gente quer fazer, mais leve, que usa menos material, a gente consegue estudar isso com o nosso centro de inovação e a gente põe para escalar depois nas nossas próprias operações. Então, a gente tem ali um time que você traz um desafio, eles querem trazer ideia, é um time assim super inovador que ajuda a gente a também pensar em coisas diferentes, coisas que a gente poderia estar abordando para a companhia. Então, a gente tem isso em áreas estruturadas, mas a gente também fica sempre aberto ao longo do ano para receber de formas distintas sugestões, contatos, conhecimentos, ideias e parcerias e tudo mais. Então, esses momentos formais ajudam muito, mas acho que, no final das contas, também muito pelo tamanho da Ambev, com já de funcionário que tem, a gente acaba recebendo coisas ali, né? Um conecta com o outro que chega e tal. Então, a gente está sempre aberto a tudo. Legal, excelente. Vou fazer mais uma pergunta para ele, tá bom, Rosângela? Pois não. Luiz, eu estive na Ambev no início do ano, fizemos uma parceria de um curso, e são muitos os desafios para levar o ESG para os outros países da América Latina, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse processo, assim, como que vocês estão pensando em levar essa questão da inovação, do ESG e essa força toda que vocês desenvolveram aqui para outros países. Na verdade, acho que até assim, tem picos e vales, né? Então, a gente realmente, como estrutura, a gente fica centralizado no Brasil, mas a gente é responsável por toda a América do Sul, e societariamente ainda tem Caribe e Canadá, então é uma complexidade ainda maior. Mas falando só de América do Sul, tem contrapartes minhas, então tem uma pessoa que faz meio que a função de sustentabilidade para nossas unidades de negócio, então Rio de la Plata, que é Argentina e Uruguai, e uma pessoa que faz a Andina, que é Chile, Bolívia e Paraguai. Então, a gente tem pessoas ali alocadas que também ajudam a replicar o que a gente faz aqui. Então, nós temos, né, quais são as prioridades do ano, eles têm as mesmas metas que a gente, como entidade. Então, a meta de, por exemplo, redução de 25% das emissões é Ambev como um todo. Então, não é só no Brasil, é realmente a composição de todos os nossos países. Óbvio, o Brasil acaba tendo um peso maior pelo tamanho, pela operação do Brasil, mas todos os países contribuem para isso. E nós temos sempre casos muito interessantes que acabam chegando. Por exemplo, a gente tem dentro da Ambev a plataforma Eclipse, que é para a gente se conectar com os nossos fornecedores ainda, a gente quer abrir para mais coisa no ecossistema, mas hoje os nossos principais fornecedores lá dentro, eles têm alguns compromissos de fazer uma autoavaliação climática, anualmente reportarem suas emissões de escopo 1, 2, 3 é opcional, mas 1 e 2, se for assegurado, também colocar auditoria disso, quais são os compromissos deles, a gente compartilhar o roadmap de descarbonização e participar de eventos. Então, são alguns compromissos ao longo do ano que a gente mede, tem também fornecedores dos outros países, e o nosso Global, esse ano, fez uma premiação, um evento de encerramento global, e foram premiar em algumas coisas. Então, eles tinham alguns prêmios de quem tem uma inovação para descarbonização, quem realmente fez maior descarbonização ano contra ano, etc. E o nosso fornecedor que ganhou globalmente um prêmio que era realmente uma solução inovadora e tudo mais de melhor prática foi um da Argentina, produtor de arroz,
que faz, né, para os nossos produtos, que ele tinha uma forma inteligente de irrigação da produção de arroz, né, que o arroz é produzido por alagamento, então é uma ideia de não precisar alagar uma área gigantesca sem necessidade, ele foca no ponto específico que um sensor, na tecnologia dele, diz que é necessário. Então, você reduz o uso de água, você emite menos porque está alagando menos área, então você tem ali uma eficiência muito grande para o nosso ganhador global. Então, a gente vê que tem coisas nos outros lugares e realmente a gente conseguir fazer que a nossa estratégia realmente vá. E acho que um pouco você falou, metas são a principal coisa. Então, hoje, 100% da nossa diretoria executiva tem metas atreladas à sustentabilidade. Então, todos os vice-presidentes têm, o nosso CEO, alguma meta que ligue com o negócio dele, mas que seja relacionada à ESG, à sustentabilidade. Então, isso também chega para as unidades de negócio. Então, o presidente lá da BIU de Rio de la Plata, ele tem as metas relacionadas à sustentabilidade, que a gente discute agora nesse período do ano, a gente está nesse ciclo de desdobrar a meta. E eu vou lá falar, olha, tem isso aqui é prioridade, ano que vem, a gente vai, né, fecha 2025, a gente tem que ver, sei lá, na Argentina, a maior questão hoje é X, queremos uma meta disso, então a gente pede para ter essas metas, e isso acaba mobilizando todo o ecossistema interno para se mobilizar nesse caminho. Mas nosso time realmente... Hoje a gente tem tido mais interface, acho que esse contato mais próximo para tentar fomentar cada vez mais esse tipo de solução, para a gente receber também as inovações. Tem muita startup interessante fora do Brasil, aqui na América do Sul. A Argentina é um exemplo, porque também é um país grande, mas nos demais países a gente acaba recebendo soluções muito legais. Nem sempre é do Brasil que ganha nossa aceleradora, por exemplo. Então, isso é super interessante. Legal, excelente, obrigada. Rosângela, vamos lá. A gente tem um desafio gigante, né? Eu falo que a gente tem resíduos nos mares, fora do planeta, temos os satélites, temos os cemitérios de bicicletas, já temos cemitérios de carros elétricos, quer dizer, nós temos aí um grande desafio, né? Como é que você vê esse movimento das pequenas empresas, startups, clean techs, green techs? Essas empresas são importantes para esse movimento? Qual que é o peso que essas empresas têm? Quer dizer, quem aqui quiser empreender, por exemplo, né, em resíduos, em gestão de resíduos, que conselho você daria? Eu acho que essas empresas, a gente sempre vê o movimento começar em empresas pequenas e em startups, porque elas nascem com essa vocação. Então, a gente sempre vê os movimentos começarem nessas empresas. Uma empresa maior, ela sempre se movimenta mais lentamente. Então, você pode ver até que os movimentos, por exemplo, quando você tem que fazer alguma coisa muito rápido numa grande corporação, a grande corporação faz o quê? Adquire uma empresa pequena e transforma em um departamento, né? Uma unidade de negócios, por exemplo. Então, é importante que essas empresas se mostrem. É importante que essas empresas, e hoje é bem fácil a gente mostrar soluções, né? É criar um website, fazer, se colocando dentro da inteligência artificial, dentro das buscas, etc. Você consegue mostrar esse trabalho. Então, documentar tudo, mostrar todos os resultados que são possíveis. Você acabou de falar sobre isso, inclusive, né? Que tem as startups que ganham pelas melhores práticas. E eu acho que na América Latina, essa é uma experiência minha que eu trago desde lá, quando eu cuidava de América Latina. Na América Latina, parece que é pecado falar das coisas boas que você faz, não é verdade? As pessoas não fazem esse tipo de propaganda, não falam daquilo de bom que estão fazendo. E essas pequenas empresas e médias empresas, as startups, elas se movimentam de forma mais rápida. Então, elas precisam investir em contar as boas histórias e mostrar os seus resultados, porque isso educa o mercado, influencia o mercado e, consequentemente, influencia as grandes empresas. Eu acho que esse é o caminho, Cris. Excelente. Mais uma, dá tempo, mais uma. Rosângela, a gente vê o Brasil avançando no ESG. Eu sou uma pessoa positiva. A gente vê um avanço importante em relação às pequenas e médias empresas e às grandes empresas também, né? Como que você acha que elas poderiam trabalhar mais em parceria com o poder público para resolver melhor essas questões relacionadas a resíduos?
Eu acho que as questões de investimentos, e aí, quando a gente olha para a ESG, né, que foi onde tudo nasceu, quando a gente olha para investimento, eu acho que essa é a grande sacada. Porque uma empresa, hoje, quando vai pedir um investimento para uma expansão, numa nova tecnologia, etc., ela precisa justificar muito esse novo investimento. Ela tem que mostrar um projeto, qual é que é o valor desse projeto, etc. E, às vezes, a empresa vai e mostra isso só para o seu investidor. Mas as cidades inteligentes, por outro lado, né, que a gente, quando pensa em cidade inteligente, o que você pensa? Às vezes a gente pensa só no semáforo inteligente, nas câmeras. Né? E eu brincava, quando eu fui fazer minha defesa, que é o seguinte: ladrão não tira férias. Então, assim, a câmera está nessa cidade, a cidade do lado não tem câmera, o ladrão foi para a cidade do lado. Né? Não vai tirar férias. Não é verdade? Então, o poder público precisa conhecer isso. E a gente não chama para a mesa, justamente aquela história da governança compartilhada. A gente tem que chamar para a mesa todos os atores para conversar. E não necessariamente ser uma iniciativa do governo fazer isso. As empresas podem fazer isso, porque as empresas têm poder para fazer isso. Quando você instala uma unidade fabril, uma unidade industrial, dentro de uma cidade, você está gerando emprego, você está dando imposto para aquela cidade. Então, você pode chamar o poder público para conversar e fazer uma coisa mais consistente, sabe? E talvez, né, o sonho de toda pessoa de ESG se depois transformar isso numa política pública. Então, por quê? Quando você pensa junto, o que acontece? Você traz para a mesa todas as discussões, todas as variáveis, você vai sistematizar isso e você pode replicar. Então, aquela cidade do lado que estava sendo prejudicada porque uma cidade prosperou e a outra não, às vezes pela própria visão do gestor público, não se sente mais dessa forma. Né? O cidadão passa a exigir que isso passe a acontecer. Então, isso é assim, a gente precisa aprender que, para chamar para a mesa, qualquer um pode chamar. E deve chamar. Acho que é meio isso. Excelente, obrigada. Bom, pessoal, nosso painel está se encerrando. Ainda não? Por favor, Márcio. Eu fico aqui até às 18. Não, vamos roubar um pouquinho de tempo, gente, senão não tem graça. Vamos abrir para o auditório fazer uma pergunta. Se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho, por favor. Você é a Vanessa, né? Boa tarde. Queria agradecer, primeiramente, pelo painel. Acho que foi de altíssima qualidade. Eu fiz muitas notas, também notas aqui. Eu sou cientista social, então eu tenho uma visão um tanto holística. Eu tento conectar muitos pontos. E vocês falando, eu consegui conectar também algumas questões também com alguns artigos e algumas notícias que eu vi recentemente. O caminho é muito longo, acho que para chegar num futuro que a gente quer, acho que numa situação que é de fato desejável. Mas os dados que eu olhei recentemente são bem desanimadores, desotimistas, para usar a palavra do colega aqui de hoje de manhã. Segundo a ONU, o número, né, de e-waste, de lixo eletrônico, aumentou em 700% em questão de 10 anos, e só 15% disso é reciclado hoje. A maioria vai para Acre, em Gana, né, no que eles chamam de cemitério de lixo eletrônico. Isso está causando 1000 problemas lá em questão de saúde ambiental, questões judiciais também. E grande parte desse lixo vem da Europa, né, ou de países desenvolvidos. E aí, até conectando com o painel da parte da manhã, que a gente falou muito sobre justiça climática, acho que entra também a questão se a sustentabilidade, o ESG, do jeito que a gente está vendo aqui, se ele acaba não sendo prêmio também nessa dinâmica de desigualdade. Estou aqui falando a nível global, mas acho que a gente pode pensar em micro, né? Aqui regional mesmo, em São Paulo, a gente tem essas questões. E aí a minha curiosidade, na verdade, a minha provocação aqui para vocês, o que está faltando? Porque a gente tem essa sopa de letrinhas que está avançando, tem o SRD já para ser aplicado agora em 2025, o IFRS que você comentou em 2026, tem o GRI, a gente tem 1000 frameworks, standards que estão sendo aplicados, tem empresas como a Ambev, com Boa Natura, né, que a gente viu hoje aqui de manhã também, com políticas que estão avançando.
o que está faltando assim para que a gente consiga de fato avançar sem deixar ninguém para trás, para que a gente não faça essa agenda do ESG avançar ou essa agenda da sustentabilidade avançar, mas só para algumas pessoas, né? Então, eu queria ouvir vocês, acho que a partir desses 3 olhares de quem já passou por muitas experiências, né, práticas na área, o que vocês acham, o que está faltando, porque a gente também não tem muito tempo, né? A agenda climática tá aí, já é uma emergência, mas como avançar sem, de fato, a gente não ficar replicando essas políticas e dinâmicas de desigualdade? Obrigada. Ô, Márcio, pode chamá-la para a próxima vez para a palestra? A pergunta dá uma tese, né? Ou 2, mas se vira aí. Luiz, quer começar? Olha, falando do ponto de vista corporativo, né, eu vejo que, acho que, no fim das contas, acho que essa parceria entre governos e empresas é uma coisa que acaba tendo maior efeito. Regulação, no fim das contas, tem o seu papel. Então, o mercado regulado de carbono é um marco super relevante. A gente vai entender como isso, de fato, se regulamenta no fim, mas é um marco super importante para entender o que são limites, como as empresas podem contribuir para as NDCs, né, dos países, as metas de redução global, para quem não conhece essa sopinha de letra. Mas acho que, por exemplo, como você falou, a própria IFRS, acho que agora a gente começa a tirar algumas coisinhas dessa sopa de letra, e a ideia, eu comparo muito essas regras para reporte de dados não financeiros, né, de sustentabilidade, como foi com a questão financeira há uns 20 anos atrás, ou algum, né, que cada um também reportava financeiramente, contabilmente, de formas distintas. Às vezes era muito mais fácil fraudar coisa que você de fato não tinha. Então, depois de ter vários crashes de empresas grandes falindo, várias coisas assim, hoje em dia as empresas têm uma regra, meio que muda um pouquinho entre países, mas é uma regra para você reportar seus dados financeiros. Você não pode ficar inventando matemática financeira maluca para dizer o que não tem. Então, eu sinto que sustentabilidade e o reporte de sustentabilidade está indo para um caminho similar, com o CSRD na Europa e a IFRS aqui. Óbvio, é uma turbulência até todo mundo chegar no mesmo lugar, mas é começar a realmente tirar, putz, isso aqui faz sentido daqui, isso aqui dali. No fim das contas, fica uma coisa coesa. Não é tão simples quanto dinheiro. O dinheiro é uma métrica só. Quando a gente fala de água, carbono, lixo, resíduos, né, resíduos, várias outras coisas, a gente consegue, é mais difícil a gente chegar num lugar comum, mas acho que o caminho é esse. Acho que é um pouco de regulação, um pouco de unificação, e acho que as empresas que estão realmente comprometidas de conseguirem, acho que falar de fato o que fazem, a gente acaba tendo esse, se eu faço bem, eu não precisaria estar falando, mas falar atrai outras empresas para falarem e tentar ser realmente acho que um exemplo positivo. Acho que, do meu lado, acho que é isso que eu enxergo como caminhos que a gente, né, para não largar ninguém para trás e não desistir do que a gente tem trabalhado. Eu acho que quando você fala principalmente da questão do lixo eletrônico, né, assim, ele é exportado para outros lugares, né? Por que ele é exportado? Porque alguém aceitou, né? There's no free lunch. Então, alguém aceitou ter esse lixo eletrônico. Hoje, uma das instituições que ganhou aqui, o Instituto Dom Bosco, eu faço um trabalho voluntário lá uma vez por semana. E assim, por exemplo, a gente tem doações para recolher. Assim, cadê o inventário das doações que vêm para cá? Porque assim, ninguém pode se livrar do lixo numa organização social. Desculpa, né? Cadê o inventário das coisas que vêm para cá? Então, assim, a comparação é de uma coisa muito macro, que são os containers, né, que a gente sabe que desembarcam em muitos lugares de lixo eletrônico, mas aquilo também que as empresas falam assim, estou te fazendo uma doação, você vai aceitar a doação. Vai lá buscar, muitas vezes gasta combustível, mão de obra de pessoas, etc., para ir buscar, e chega na instituição, é um monte de lixo, não dá para usar, não dá para nada. Então, descarte o seu lixo no lixo, e não na minha organização. Eu acho que isso é uma questão de educação, né? Educar as pessoas para fazerem certo as coisas certas. E a outra coisa também remete à educação. Acho que a gente ainda não está fazendo, e em lugares que estamos fazendo, levamos muito tempo para fazer isso. A gente não fala de reciclagem, por exemplo, a gente fala de ter as latinhas de lixo nas escolas, mas não se conscientiza os alunos do ensino fundamental e médio, do médio talvez, mas do ensino fundamental, do que ele... Por que ele tem que pedir um celular novo, por exemplo? Por que ele precisa de uma coisa nova? Por que ele não pode dividir? Por que ele não faz uma experiência de conhecer aquele que não tem e não fica dando lixo para aquele que não tem? Então, eu acho que tudo isso é educação. A gente precisa educar os empresários a não dar lixo para as organizações, a gente precisa educar as pessoas para não fazerem essas coisas, e isso vem... Se não veio do berço,
que venha da escola do ensino fundamental. Bom, agora eu vou mostrar meu lado ativista, tá? Na verdade, na minha opinião, é que a gente discute ESG dentro da mesma estrutura econômica de sempre. Essa que é a questão. Então, é assim, o sistema financeiro, por exemplo, ele é estruturado para se pagar num curtíssimo prazo os ganhos, e as empresas têm que produzir ainda a qualquer preço, com algumas exceções, né? Quando o ESG passa a ser importante na análise dos investidores, que isso é muito recente, isso não tem 5 anos, né? A gente começa a ver uma transformação nas empresas, né? Para considerar as questões do ESG. Mas por quê? Porque chegou no mercado, né? Porque BlackRock, por exemplo, e outros olham e falam: eu não invisto mais em empresas que não têm ESG. Agora, as empresas mudaram absurdamente por conta disso? Não. Elas continuam produzindo, né, e entregando, e obrigatoriamente entregando os seus resultados, mas agora considerando o ESG. Tanto que ainda tem muita discussão se ESG é investimento ou se é custo, né, nas empresas, disfarçando, na verdade, a grande questão que é que hoje ninguém vai, daqui a pouco, nenhuma empresa vai operar se não considerar questões ESG. E não só por conta dos investidores, mas também por conta das questões de matérias-primas, das questões dos resíduos, de preparação para as novas legislações, né? Porque esse é um outro ponto. Só funciona, e quando funciona, com legislação, né? Sem legislação, dificilmente as empresas ou os governos, ou o que quer que seja, vão realmente trabalhar questões de ESG da maneira como deveriam, né? Tem outras questões, como subsídios, por exemplo, né, para setores que são poluentes, para setores que são extrativistas, e assim por diante, que a gente sabe que tem, né? Então, assim, as notícias têm. Eu falo que a gente vive nesse momento um momento de paradoxos, né? Então, de um lado, a gente vê grandes ações, grandes empresas fazendo coisas muito importantes, muitos governos tomando decisões e fazendo os investimentos necessários, e a gente ainda vê, do outro lado, né, a indústria do petróleo, por exemplo, tendo 81 trilhões de dólares de subsídio todos os anos. Aí você olha para um lado e olha para o outro e fala: meu Deus, para onde nós vamos, né? Mas, pessoal, vamos para a luz, ok? Vamos todos para a luz, né? Vamos continuar na luz, acreditando e trabalhando nesse sentido. Outra coisa importante que a Rosângela traz é a questão da transversalidade do tema ESG na educação, né? Então, por exemplo, meu filho faz economia numa outra universidade. ESG é optativa. Imagina o chinelo lá em casa. Não, brincadeira. Vai falar optativa aqui. Coisa nenhuma. Então, não pode ser optativa, gente. Engenheiro tem que ter ESG, economista, administrador, o médico. Todo mundo tem que entender quais são, né, porque, quais são as questões e os impactos do ESG. Porque a gente, principalmente as empresas, né, que é o que eu trabalho muito também, está olhando o ESG já como risco e oportunidade, né? Sugiro olharem o relatório da Ambev, não desse, mas também do ano passado, que tem ali uma tabela muito interessante, pessoal, de como é que a Ambev olha para as mudanças climáticas do ponto de vista de risco e do ponto de vista de oportunidade. Então, a gente vê grandes avanços, não é, Luiz? Tem essa tabela. Então, a gente vê grandes avanços, né? Mas aí a gente ainda vê, né, empresas que, nem sabem o que é ESG. Eu fui palestrar num curso de conselheiros. Eles iam ser conselheiros, estavam sendo formados para ser conselheiros, ninguém sabia o que era ESG, né? Eram 80 homens, 20 mulheres, e, assim, não sabiam. Então, assim, daqui a pouco eles são os conselhos das empresas, gente. Como que não sabe o que é ESG sendo conselheiro de uma empresa, né? Então, a gente tem ainda uma questão importante de comunicação. Então, acho que E a vontade política também, né? Por isso que eu acho que é muito importante, pessoal, e vou botar meu ativismo de novo, que é a questão do voto, né? A gente precisa olhar quem tem essa agenda, quem é que está olhando para essa agenda de uma forma muito séria, né? Porque, senão, vai ser muito difícil mesmo
que Senado, Congresso e assim por diante tomem as decisões, né, em favor do meio ambiente, ou em favor do social e assim por diante. Eu acho que esse é uma grande arma que nós temos, na verdade. E acompanhar, né? Acompanhar os candidatos, né? Aqui, quem se lembra do candidato que votou. Então, quem se lembrar, vai lá e cobra dele aquilo que ele falou que ia entregar, né? Então, acho que tem uma questão legal importante, tem uma questão de estrutura financeira e econômica importante, e tem uma questão de educação também, né? É isso. Alguém mais, pessoal? Não, é isso, é isso. Agora acabou. Não precisamos começar outro painel. Guarda para a inovação daqui a pouco as perguntas, que também tem SG. Então, tá Já bom. roubamos muito tempo. Muito obrigada, então, pessoal. Obrigada, Luiz. Obrigada, Rosângela. Muito obrigada.